Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem o motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez, bem-vindos ao êxito. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Vocês, o painel A Revolução Pós-Covid, com o CEO e Co-Founder na Dux Grupo, Marcelo Spaziani. O mentor, investidor, CEO da Finca Própria Brasil e presidente do Grupo Multifaces Brasil, Ivo Aguirra. E o advogado, empresário, empreendedor imobiliário, autor da websérie Bilionário em Treinamento, Anderson Rocha. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Summit Êxito de Empreendedorismo 2021, o maior congresso de empreendedorismo, inovação e marketing digital do Brasil. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Meu nome é Marcelo Spaziani, sou o CEO da Dux. Tenho aqui à minha direita o Ivo Aguirra e também vai estar participando aqui remotamente o Anderson Rocha. Anderson, queria passar a bola para você, para se apresentar e falar um pouquinho da empresa e dos desafios que você está vendo aí no mercado nesse momento. Maravilha. Obrigado, meu nome é Anderson Rocha. É um imenso prazer estar participando do Summit Êxito 2021, que realmente é um evento fantástico e que está mudando a silhueta dos empreendedores do país, né? Meu setor de atuação mais
contundente é o setor imobiliário, e diante disso a gente tem muitos desafios aí. Vivemos um problema no passado de algumas crises do setor, depois tivemos uma boa oportunidade aí com juros baixos, mas que no final do dia veio a Covid e segurou novamente, e agora a gente está vivendo uma situação que é bastante complicada para o nosso setor, que é o aumento dos juros, né? Todo mundo sabe que o setor imobiliário ele precisa se financiar, e com isso você acaba adentrando em novos problemas. Mas nós não seríamos empreendedores se nós não tivéssemos as nossas dores. E são elas que nos motivam e são elas que fazem com que a gente consiga superar os nossos obstáculos e, no final do dia, alcançar os nossos verdadeiros objetivos, né? Dentro disso, eu vou colocar um tema que eu acho bastante interessante para passar a bola aí para o Ivo e para o Marcelo, que é a questão da compra, né? Dentro do setor imobiliário, e acredito na grande maioria dos demais setores, a gente vive uma realidade em que a compra bem feita acaba sendo o resultado positivo do lucro no fim da questão. Então, eu gostaria de deixar muito claro para todos vocês como é importante você comprar bem no setor imobiliário. É a compra que vai fazer a diferença no futuro. Não importa se você vai ter uma venda excepcional, uma venda média ou uma venda até um pouco abaixo dos preços de mercado. Se você conseguir comprar bem, você vai conseguir aplicar o múltiplo e, consequentemente, ter o lucro, ter o resultado alcançado diante do seu planejamento. Isso é muito importante para a gente e acredito que também nos demais setores. Por conta disso, então, eu queria ver a opinião do Marcelo e do Ivo para a gente poder ver nos setores deles como isso é importante. Olá. Bom, meu nome é Ivo Aguirra, né? Como já foi falado, é um grande prazer estar aqui com você, Marcelo, Anderson, e aqui no Summit Êxito mais uma vez. E esse tema é muito importante, né, cara? Eu tenho uma empresa de mídia exterior, que é a Multifaces Brasil, e a gente vende painéis de publicidade no Brasil inteiro. E todo o mercado ele é baseado na compra. Em qualquer negócio, a gente se baseia na compra. Eu compro bem, eu vendo muito melhor, nossa lucratividade é melhor. Não que a gente não tenha dores para em todos os segmentos, né? Mas a compra bem feita, ela nos traz uma margem de lucro maior, ela traz toda uma cadeia completamente diferente para você poder trabalhar. Então, acho que esse é um tema que é muito pertinente para todas as empresas, né, em todos os setores, né, seja no marketing, seja na indústria, como o Marcelo está na indústria hoje. E é isso, acho que a gente tem que sempre estar buscando a pechincha, né? Quem não pechincha não tem um lugar mais focado no mercado, não consegue garantir melhores condições para o cliente e tudo mais. Então, acho que é esse um foco muito interessante. Hoje a gente tem mais de 35 mil painéis de publicidade no Brasil. Todos eles são, alguns são próprios e outros são realmente incorporados pela empresa, sempre lutando pela compra, para a gente poder ter o melhor custo-benefício para o nosso cliente. Então, nossa empresa é uma empresa de mídia exterior, mas ela sempre está focada na compra para ter o melhor lucro, né? Então, acho que isso é interessante. O Marcelo também pode falar um pouco disso na indústria, né? Uhum. Eu acho que é um foco que eu não conheço muito. Então, gostaria também que você falasse. Tá legal. Bem, como eu disse, eu sou o CEO da Dux. A Dux é uma empresa química que trabalha na área de inovação em saúde humana. O nosso foco é neutralização de gases e odores em ambiente de produção industrial. A gente, com a pandemia, a gente teve que se reinventar, né, para ajudar nossos clientes. Lançamos toda uma linha de desinfecção, de higienização, e a gente começou, para entrar um pouco nesse assunto, né, a gente inovou e desenvolvemos o business case baseado em alguns parâmetros, né, de preços que a gente tinha. Com a pandemia se agravando e se estendendo, o que acabou acontecendo é que a matéria-prima sumiu do mercado. Então, hoje, por exemplo, a compra de plástico é um tremendo desafio para toda a indústria, né? E a gente trabalha com galões, com frascos, né, de plásticos. Então,
é sempre um desafio. A gente trabalha com equipamentos, né, que sofreram muito por falta de componentes, falta de matéria-prima. Tem muita coisa que vem da China, né? Então, por exemplo, a gente vê frascos com spray, né, e não imagina que aquela válvula vem toda da China, né? Hoje, infelizmente, o mercado brasileiro praticamente não produz isso, né? Então, é sempre a dificuldade na hora de negociar, né, a compra, não só pelo preço, mas também pelo prazo, né, para não impactar o seu negócio. O prazo é importante. Exatamente. E então, eu acho que a compra em si, ela é um desafio, né, permanente. Eu acho que ela se agravou muito com a pandemia, né, porque trouxe novos desafios de falta de matéria-prima no mercado. A gente ainda está enfrentando isso e todos os segmentos estão enfrentando, né? Você olha o mercado automotivo... Ia falar disso agora, né, para você. Exatamente. Todos os segmentos estão enfrentando esse problema e nós vamos ter dificuldade em voltar a ter, né, o ambiente industrial em produção, né, full, exatamente pela falta de matéria-prima no mercado, né? Então, eu acho que esse é um desafio. Acho que na indústria imobiliária, né, Anderson, você comentou, teve um boom aí com a pandemia, né? E a gente viu muitos recursos caminhando para isso, até por falta de opção de investimentos financeiros, e aí o mercado sempre imobiliário traz uma atratividade muito grande, né? É um ativo que as pessoas ainda querem ter, né? Exatamente. E aconteceu uma coisa bastante sui generis no mercado, porque, na realidade, se você parar para pensar, houve uma procura muito grande dos imóveis de praia, de campo, das coberturas, que eram imóveis que até a Covid chegar, eles estavam restritos à segunda residência. E todo imóvel restrito à segunda residência tinha que ter um público que já tivesse a sua primeira residência pensando nisso. A Covid, ela embaralhou o jogo, ela trouxe mercados que estavam simplesmente esquecidos ou adormecidos, pode-se dizer, e voltaram com tudo. A gente tem casos aí bastante emblemáticos do setor AAA, vamos dizer assim, como a Fazenda Boa Vista e outros empreendimentos de campo, que tiveram valores estratosféricos. Os valores subiram 2, 3 vezes o que se praticava antes da pandemia. Então, teve setores imobiliários que tiveram um excelente resultado. Outros nem tanto. Outros acabaram amargando um pouco as dificuldades e a crise do setor como um todo. Por outro lado, foram ajudados porque nós tínhamos financiamentos imobiliários até poucos meses atrás, antes da subida dos juros aí, da taxa Selic, valores imobiliários de financiamento que nunca se imaginou para o Brasil, né? Coisas de 6, 7, 6,8, 6,9, 7,1, 7,2% ao ano, que são taxas de juros que jamais se imaginou viver no Brasil. Então, assim, eu posso dizer a vocês que o setor realmente teve as dores e o sofrimento, mas acabou se reinventando por essas outras vias, o que, para quem estava bem posicionado, foi uma boa notícia. Quem não estava, vem sofrendo um pouco aí, como todo o resto do mundo, né? Seja na questão do químico, do plástico, dos insumos, das dificuldades, o preço que subiu, o frete, a gente pagava aí $2.000 por um container marítimo da China para o Brasil, hoje ele custa 12. Então, foi realmente bastante difícil. E eu queria ouvir um pouco de vocês aí, onde foram os principais gargalos para vocês no setor que vocês atuam. Bem, eu falei um pouco da falta de matéria-prima, de insumo, né? Inclusive para a produção, né? Mas, obviamente, eu acho que sempre crise traz desafios e traz oportunidades, né? Eu falei que nós lançamos uma linha de desinfecção e higienização. Em determinado momento, ela estava respondendo por 1/3 do faturamento, né? Então, foi uma grande oportunidade. Agora, volta, caiu um pouco, mas eu acho que é um tema que vai permanecer, né? Acho que a gente tem uma mudança de comportamento em relação à higiene pessoal, aos cuidados que a gente tem que ter, que eu acho que a gente vai permanecer com isso ao longo dos anos aí futuros. E é curioso ver que a pandemia, assim como o Anderson falou, né, de imóveis AAA, né, o pessoal buscando mais qualidade de vida, né,
já que está trabalhando de casa, está ficando mais dentro de casa. Isso trouxe um outro desafio, que é o aumento de consumo de produtos congelados, né? E por que eu estou falando isso, uma empresa química? Porque a indústria, para produzir um produto extremamente refrigerado ou congelado, ela utiliza equipamentos à base de amônia. A amônia é a substância mais adequada, né, tanto financeiramente como tecnicamente, para fazer resfriamento de impacto nos alimentos. Claro que sem tocar nos alimentos, né? São tubulações que passam dentro do equipamento para fazer esse resfriamento rápido. E também as empresas têm grandes centros de distribuição, né? Com equipamentos também que utilizam amônia como o elemento de refrigeração. E a gente lançou um produto que também é um produto, inclusive, patenteado por nós. A gente fez uma pesquisa global e não encontramos nada equivalente. A gente lançou um produto para neutralizar a amônia, porque esses equipamentos utilizam grandes quantidades de amônia pressurizada e tem vazamentos frequentes, que acontece por um erro humano no reabastecimento, na manutenção, uma válvula que não aguenta, enfim, uma empilhadeira que se choca com encanamento de amônia. E a amônia, dependendo do nível de concentração, ela pode ser letal. Então, nós desenvolvemos e patenteamos uma solução que neutraliza 100% a amônia, para ajudar empresas, né, tanto de produção quanto de logística frigorificada nesse segmento. Então, mais uma vez, Anderson, é olhar a oportunidade, né? Olhar o desafio, mas olhar a oportunidade. Então, a gente conseguiu ter aí um posicionamento super interessante nesse momento com essa linha do Safe. Legal. Falando de gargalo, né? Durante a pandemia, nós passamos por um momento muito difícil. Eu lido com o mercado imobiliário porque eu instalo painéis dentro das casas das pessoas. Então, eu alugo o espaço, instalo o painel e eu vou alugar esse painel de publicidade. Durante a pandemia, eu tinha restaurantes e tudo mais instalados pelas rodovias, então esse daí foi um maior gargalo, não ter cliente. A gente perdeu os clientes porque eles não tinham condições de manter, mesmo a gente mantendo eles gratuitamente nos painéis, porque a gente tinha custo para retirar, a gente não podia porque eles não tinham condições de atendê-los, de atender os clientes, né? Então, isso gerou um problema grande, mas eu como empreendedor, você como empreendedor, Marcelo, pode falar muito também sobre isso, a gente não pode parar, não parei nem um minuto. Então, durante a pandemia, a gente se reinventou, né? Porque a minha empresa é uma empresa vem de 30 anos, né? Eu trabalho desde o dia que eu trabalhava com o meu pai, o Multifaces Brasil. Então, o que aconteceu? Eu me juntei com uma startup que trazia dados, que traz dados, né? Métricas do que passa, dos veículos que passam na rodovia, das pessoas que se conectam com Wi-Fi e tudo mais. Então, isso foi se desenvolvendo durante a pandemia e nós fomos instalando devagarinho e adequando ao mercado para entregar as métricas que são necessárias, que nunca foram entregues. Acho que, na verdade, o maior problema da mídia exterior era o seguinte: as agências não tinham dados sobre essa mídia. Então, eu instalava uma publicidade e ela falava, nossa, na rodovia passa 20 milhões de veículos, mas como que eu estou sendo impactado? Como que meu cliente está sendo impactado? Então, hoje a gente consegue entregar essas métricas através de alguns dispositivos que a gente tem instalados nos painéis e da nossa rede Wi-Fi que a gente tem instalado em alguns lugares. E isso está trazendo uma modificação total no nosso segmento. Nosso segmento ele teve uma queda, mas ele está tendo um crescimento absurdo, né? A partir do segundo semestre. O comecinho de 2021 foi mais ou menos, mas agora a gente está tendo um crescimento muito grande, inclusive com novos produtos que a gente está desenvolvendo, patenteados também pela empresa, que eu não posso falar agora, mas eu vou falar no próximo ano. Né? Mas a gente tem produtos novos sendo desenvolvidos, novos formatos de mídia até,
para a gente poder escalar no mercado, porque como a gente tem alguns concorrentes que já fizeram até IPO, a gente precisa estar nessa busca constante de crescimento e de recorrência para a gente poder chegar num patamar que seja pelo menos igualitário, né, com essas empresas, porque é um mercado muito concorrido, né? Eu faço marketing, por exemplo, para um empreendimento de Trancoso, que são imóveis de luxo em Trancoso. Esses imóveis de luxo em Trancoso, sabe quanto é que eles estão de rendimento hoje, ao ano? Uma média de 20%. 20% ao ano de lucratividade num imóvel. Tá? Então, eu comecei a trabalhar. Você falou do mercado imobiliário, Anderson, e aí eu fiquei aqui pensando, falei, nossa, eu atendo o mercado imobiliário e eu sei a lucratividade que principalmente essa cidade está trazendo. Né? E é um mercado muito atraente. Eu gosto muito de trabalhar com esse mercado, eu já anuncio há muitos anos para o mercado imobiliário, mas eu nunca trabalhei dentro do mercado imobiliário, indo até Trancoso, vendo a obra, vendo como é que estava funcionando e entendendo essa lucratividade. Então, você falando, eu comecei a prestar atenção e falei, nossa, você falou de 7%, 7,5%, 9% até, né? Lá tá a gente 20% de rendimento ao ano. Então, assim, é uma coisa que está sendo muito modificado, né? Antigamente você pensava mesmo numa casa para uma segunda casa, né? Para você passar verão e tudo mais. Mas não, hoje você tem uma casa para locação de diária e tudo mais, e o rendimento é absurdo. Muito maior, né? Então, você pode falar mais sobre isso até, que eu acho que é mais a sua praia. É verdade. Nós tivemos um crescimento muito grande na procura desses imóveis, que historicamente não são imóveis que dariam uma rentabilidade como essa que você mencionou de 20%. Eu acredito que isso hoje acontece por dois motivos. Primeiro, porque trata-se do alto padrão e são as pessoas que têm a maior capacidade de trabalhar em casa, de estar no home office, porque tem não só o equipamento tecnológico, mas financeiramente já chegou num patamar, num estágio em que possa delegar uma parte das coisas. E a segunda situação é exatamente o fato das pessoas quererem ter hoje uma melhor qualidade de vida, porque estão com medo de morrer. Essa é a grande verdade. Estão com medo de não ter vivido, né? Estão com medo de serem acometidos pela Covid e eventualmente vierem a falecer. Então, a maioria das pessoas está meio que praticando um pouco de mindfulness, né? Que é querer viver um pouco mais, querer dar mais valor às pessoas, aos parentes, aos amigos, e isso vai de encontro à velha métrica do mercado de oferta e procura, né? Eram imóveis que tinham uma procura muito sazonal, Réveillon, Carnaval, férias, e no resto do ano eram imóveis que ficavam fechados. Hoje isso mudou por completo. Tem muitos desses imóveis hoje que estão sendo utilizados como primeira moradia, né? E a razão disso é o que está acontecendo. As pessoas estão procurando, os resultados estão sendo acima da média, e eu posso te dizer também, porque tenho imóveis de praia no estado do Ceará e que a gente loca, e a locação desse ano e do meio do ano passado foram extremamente superiores ao que a gente estava acostumado a ver. Então, é essa mudança, né, que a gente viveu no mercado. Eu enxergo isso de uma forma bastante positiva, porque de uma maneira ou de outra, toda vez que se enfrenta uma crise, além das oportunidades que a gente vive e das dificuldades, via de regra sempre nasce um novo mercado, sempre nasce uma nova necessidade e novos desejos por parte dos consumidores. Cabe a nós saber sintetizar isso dentro do nosso business e poder transformar isso em lucratividade, não é verdade? É muito, muito bacana, Anderson. Sem dúvida, acho que todos nós estamos explorando, né? Ninguém pode falar mais sobre isso do que você, porque você lançou um produto na pandemia, para a pandemia, né? Exatamente. É o seu principal produto hoje. A gente lançou várias coisas aí nos últimos meses, né? Mas é interessante, uma outra coisa que eu estou ouvindo aqui, por exemplo, você falou muito de tecnologia, né? Eu falei de produtos patenteados, novos desenvolvimentos, pesquisas e tudo mais.
E eu acho que a tecnologia, ela traz essa possibilidade de inovação, né, em qualquer segmento. Eu vim, né, da IBM, né, fiquei 33 anos na IBM e trago uma bagagem muito grande, né, de novas tecnologias e acho que a gente vive um momento único, onde essas novas tecnologias estão todas disponíveis para a gente, né, por uma gestão de dados, como o que você está fazendo, integração de IoT, né, Sim. desses diversos devices. Isso traz uma oportunidade única. E a gente na empresa, eu estou pegando um pouco dessa experiência de gestão de grande empresa e também levando, né, para a Dux. A Dux já era uma empresa, o Jaguier sempre fala que a gente tem que empreender na vida e depois nos negócios, né? Eu empreendo, né, nessa empresa, eu invisto nessa empresa desde o início, há praticamente 10 anos, né? E sempre como meu plano B. E agora virou meu plano A, né? É o plano... E agora eu estou dentro da empresa, né? E a pandemia ainda... Eu percebi que era o momento, né, de buscar um novo desafio e de transformar realmente a empresa. E eu estou pegando um pouco dessa experiência da grande corporação para fazer algumas mudanças, não só do ponto de vista de tecnologia, de inovação, mas também de expansão. Eu tinha a posição como vice-presidente de América Latina na IBM, então estou levando a Dux para o Chile, Peru, Paraguai. A gente está com um projeto para expandir para a Argentina, Uruguai e Colômbia. Que legal. Né? A gente quer fazer isso aí nos próximos 6 meses. Já esses 3 primeiros, né, que eu comentei, de Chile, Peru e Paraguai, já estamos operando. E futuramente ir para o mercado norte-americano também e, quem sabe, até para a Europa, né? E acho que a gente tem que ter essa ambição, né? Foi um crescimento muito rápido que você teve, né? Foi um ano. Exatamente. Na verdade, eu saí da IBM em janeiro, né? Então, mas a empresa já vinha num ritmo de crescimento muito grande. Mesmo o ano passado, com todo o desafio da pandemia, nós quase dobramos de tamanho, nós crescemos 89%, né? Então, isso traz desafios e oportunidades. E a gente está olhando também para dentro, né? Então, a gente implementou um sistema de avaliação 360 graus, onde os funcionários começam a ter, né, uma avaliação mais adequada, né, do seu trabalho, da sua performance. E o próximo passo é implementar um modelo de participação nos lucros, né? Então, também fui fazer um curso durante esse período para me aprimorar um pouco mais nisso, e a gente quer implementar a partir do próximo ano. Então, é aquele negócio de não parar nunca, né? A bicicleta não para de girar, né? Tem que estar pedalando e está se desafiando, né? Acho que esse é o ponto, né? Com certeza. Hoje mesmo eu recebi uma equipe comercial para dobrar a nossa atuação no mercado, porque a gente está com produtos novos, a gente tem mobiliário urbano, tem vários tipos de produtos que a gente não estava focado em vender. Não tinha uma equipe especializada em vender só esse produto. Nossa captação era 100% online. Uhum. Você vê, eu vendo mídia offline e a minha captação era 100% online e também tínhamos os telefones nos painéis de publicidade. Mas a minha captação era 100% telefone. Então, sério, eu tirava pedido. Uhum. Então, eu falei, gente, a gente tem que renovar. Então, assim, hoje eu recebi uma equipe comercial e é bem nesse foco. A gente tem lá um piso salarial, mas a pessoa tem participação. Né? Então, você dando participação, eu ainda conversando com o pessoal hoje, falei, eu vou te dar a participação porque eu quero você motivado. Eu não quero você aqui dentro da empresa sentado na frente do computador. Você tem que estar dentro das agências, tem que estar visitando o cliente e trazendo resultado, porque esse resultado não vai ser só para a empresa. Você vai dar resultado para o teu cliente, você vai dar resultado para a tua família e vai dar resultado para a gente. Perfeito. Isso é o que faz a roda girar. Né? Então, a gente passa anos e anos aprendendo, errando e aprendendo, para a gente chegar numa linha que seja mais interessante para todo mundo. Não adianta eu querer ganhar sozinho se você não ganha. Né? Uma hora essa corda ela afrouxa e não dá certo. Então, acho que é tudo aliado. É tecnologia, é equipe, é todo o cenário tem que estar completo. Né? A gente vive muito com alguns empreendedores que ainda estão patinando porque eles acham que eles são a única máquina que tem na empresa. E a máquina
não está só no empreendedor, a máquina está no que tem ao seu redor, né? Então, acho que esse é uma lição que eu aprendi há muito tempo atrás, errando, né? Perdendo negócio, porque de ser assim, cara que precisa vender, eu preciso vender, e não deixo na mão das outras pessoas e não sabia ouvir o cliente. Né? Então, quando você não sabe ouvir, as coisas vão passando por cima, porque você só quer latir lá em cima do cara, e aí você não escuta o que o cara quer comprar, né? E mesmo você tendo produto, você não entrega. A pessoa perde o interesse de te ouvir. Né? E foi isso que eu aprendi durante muito tempo. Até tive outra palestra no dia que eu falei sobre isso, que é o mais importante da gente estar dentro de uma reunião. Você vai ser recebido. Você tem que aprender a ouvir. É a única ferramenta que o vendedor tem, né? Fora a tecnologia que a gente tem e tudo, mas o vendedor, o que ele tem? Pergunta. Não tem outra tecnologia para um vendedor. E é isso que eu aprendi, que a gente tem que se modificar, tem que aprender a ouvir, fazendo curso, errando, perdendo cliente. E mesmo com todas as inovações que a gente traz, ainda a gente tem que ouvir. Porque a gente não sabe o que o cliente quer. Né? Feedback é tudo, né? Então seja positivo ou negativo, né? Para a gente poder corrigir, ajustar o rumo, né? Mesmo o Anderson, vou até passar para o Anderson aqui, porque o Anderson estava falando da taxa de lucro ali, a taxa de crescimento aqui, mas ele não sabe se o cliente dele quer isso, só isso, né? Pode falar, deixa eu passar para você, Anderson. Na verdade, eu concordo plenamente com você. A gente precisa ter essa dinâmica de contato com os clientes. Posso citar uma coisa para vocês muito importante que vem acontecendo no nosso setor, né? Essa nova geração dos jovens que adentraram no mercado de trabalho e que recebem muito bem, muitos bem empregados. Esses jovens hoje eles não querem adquirir mais nada. Eles não querem um carro, eles não querem um apartamento, eles simplesmente querem viver experiências. Então, eles querem o imóvel alugado, eles querem o carro do aplicativo, né? Eles não têm mais aquele conceito patrimonialista que a nossa sociedade, oriunda até dos portugueses, ela trouxe isso para a nossa realidade do dia a dia. Todos nós fomos criados não com o conceito dos anglo-saxões, né, de ter o imóvel locado ou ter o imóvel financiado em 30 anos ou coisa parecida, não. O brasileiro ele quer a casa própria, custe o que custar. E o homem, na sua grande maioria, também olhava como um símbolo de status o veículo que ele estava andando ou coisa do gênero. A gente vem vivendo uma mudança gigantesca nesse setor, né? Os imóveis que hoje são destinados a pessoas mais velhas, na sua grande maioria, eles são customizados de forma que as pessoas não comprem, que na verdade as pessoas aluguem e tenham um investidor por trás bancando, ficando no meio entre o incorporador e o jovem que quer simplesmente morar, quer viver próximo do trabalho, e se ele muda de emprego, ele muda também de residência. Então, essas situações, se você não estiver próximo do consumidor, se você não tiver condições de ouvi-lo, de entender as dores, de entender qual é a agenda do mercado, né? A cada 10 anos tudo muda, a cada 10 anos as coisas começam a ter novas proporções. Então, uma coisa que a gente vem percebendo, para corroborar aí com o que foi dito por ti, Ivo, é que sem ouvir o mercado é praticamente impossível hoje você acertar na mosca. Você acaba tendo que atirar de calibre 12, que é para você meter bala para tudo quanto é lado e efetivamente você conseguir acertar uma coisa. Para a gente ser hoje sniper, para a gente conseguir acertar na mosca, é importantíssimo esse feedback do mercado, esse relacionamento que você tem que ter com os clientes e que vai te trazendo informações que, de uma forma ou de outra, a gente acaba podendo se antecipar, planejar melhor e não viver uma expectativa, uma experiência de algo que a gente passou. O mercado mudou muito e acredito que vai mudar mais ainda. Acredito que a gente vai sofrer principalmente, e aí também dentro do setor imobiliário, mas aí comercial, uma transformação gigantesca no setor de shopping center, né? Porque o e-commerce vem tomando conta disso aí de forma muito forte e isso vai ter consequências provavelmente assim como teve com o carro, né? Que a gente saiu para o híbrido e agora também do elétrico. O shopping center vai ter que se reinventar
porque aquele modelo de shopping center que nasceu lá em 1969, 70 nos Estados Unidos, ele está fadado a desaparecer. É uma pena, mas é real, é a verdade dos fatos. Você falou uma coisa que é interessante. Desculpa ter te cortado. Não, vai lá. A BR Malls também, agora ela acabou de comprar toda a parte de mídia de dentro de shoppings. Eles não tinham essa gestão. Eles estão já nessa mudança. Tá? Então, pode ser que as lojas não acabem, mas pode ser que as lojas acabem, mas as praças de alimentação, parque, boliche, essas diversões, elas não vão deixar de existir, né? Porque isso você não faz online. Mas os shoppings, eles já estão dando um jeito de obter mais lucro, sem ser com lojista. Desculpa te interromper, pode falar. Não, eu acho super interessante, né? Essa reflexão. E você vê as mudanças que acontecem, né? Você vai se adequando. Eu acho que o e-commerce, ele tinha uma expectativa de se projetar nos próximos 10 anos e aconteceu esse futuro em semanas, né? As empresas tiveram que se reinventar. Mais uma vez, a tecnologia. Sim. Né? Muitas empresas tinham lá suas aplicações envolvidas, mas ainda sempre olhando de uma forma muito tímida. Né? E com a pandemia, eles tiveram que acelerar isso. Não tinha outra forma, né, de manter o negócio ativo. Isso fez com que as empresas de software, de e-commerce, de aplicativos, tivessem um crescimento estúpido, né? Assim como as empresas de videoconferência. Né? Então, essas são as oportunidades que a gente vai se encaixando. E a outra coisa que eu acho são as parcerizações. É você pensar em modelos, como você falou, você está trazendo uma equipe nova de vendas, né, que tem lá um comissionamento, tem uma atratividade para estar focando nos seus produtos. Lá na Dux nós estamos fazendo isso também. Eu estou expandindo através de empresas, né, que estão sendo comissionadas para fazer a venda. São empresas que conhecem o segmento, principalmente a área alimentícia, que é o carro-chefe nosso, mas que também estou buscando oportunidades em outras áreas, né? Petroquímica, química, farmacêutica, tem diversos segmentos. E muitas vezes é preferível você fazer uma parcerização do que você tentar desenvolver todo esse recurso próprio, né? É extremamente difícil, vai demorar para você capacitar uma equipe nova. Então, a gente também está buscando alternativas, né? E acho que essa criatividade, né, de parcerização. O Anderson falou um pouco da nova geração, né, de não querer ter a propriedade, mas é óbvio, né, que se eles estão alugando, tem alguém, né, que tem a propriedade e está investido. Então, né, a roda continua girando, tá certo? Então, alguns vão por um caminho, outros por outros, mas eu acho que, como aqui uma conversa de empreendedores, né, um papo de empreendedores, e acho que é interessante essa reflexão, né, para quem está nos ouvindo, de pensar realmente sempre em alternativas. Né? Você não ficar preso no seu modelo tradicional. Você está sempre buscando coisas novas. A tecnologia ajuda nisso, mas não é só a tecnologia, é a experiência. Atendimento é tudo. Atendimento, como você falou, né? Saber ouvir o cliente, né? E poder trazer esse feedback para dentro da empresa e corrigir o rumo. Né? Então, eu acho que é sempre um desafio, mas uma tremenda oportunidade. No mercado imobiliário que eu estou trabalhando bastante agora, a gente não está trabalhando mais venda de imóveis. A gente trabalha investidores. Não anunciamos venda de imóveis, a gente trabalha com investimento imobiliário. É diferente de você focar numa venda. Exato. No final é a venda, mas a atratividade do anúncio é você atrair investidores, ele sabe e falar da lucratividade. É o foco que a nossa agência está tomando com os nossos clientes imobiliários. O que você acha disso, Anderson? Dentro do mercado, isso vem se consolidando cada vez mais, né, dessa questão da figura do investidor, justamente por essa mudança de conceito. Antigamente, as pessoas também adquiriam propriedades para si e, por uma questão educacional e por princípios próprios, a grande maioria das pessoas que possuíam imóveis de praia, imóveis de campo e até 2 ou 3 outros imóveis na cidade, dependendo do conceito, muitas dessas pessoas não se viam como investidores, né?
e sim como patrimonialistas, pessoas que vão adquirindo ativos, né, como forma de aposentadoria por conta de ter um patrimônio para usufruir no futuro, ou como forma apenas de acumulação de riqueza. O que acontece é que hoje isso mudou por completo, porque hoje você tem espaço para o pequeno investidor. Hoje você tem a compra compartilhada, né? Você tem como adquirir, por exemplo, num apartamento de praia com mais 20 ou 30 pessoas, onde você vai ter direito a usar 15 dias por ano aquela unidade. Você tem hoje a possibilidade do pequeno investidor se enxergar como uma pessoa que pode viabilizar a aquisição, por exemplo, de um quarto de hotel, a aquisição de um apartamento pequeno, onde ele nunca vai morar lá, onde ele nunca vai residir, onde ele está fazendo parte de um pool de investidores que estão financiando o construtor para colocar aquilo à locação ou à disposição das pessoas que hoje não compram mais. Então, esse processo, Ivo, que você está vivendo, é uma realidade muito latente hoje no nosso setor, né? É como se você estivesse também tirando um pouco do intermediário, você estivesse chegando na ponta final e esse investidor que outrora era visto por nós como o consumidor final da unidade, ele passou a ser o consumidor intermediário. Ele passou a fazer parte do mercado de investimento em busca de rentabilidade. O setor imobiliário, principalmente dentro dos fundos de investimento imobiliário, tem alguns benefícios fiscais, né? Como o não pagamento do imposto de renda nesse tipo de atividade. Então, as pessoas que gostam, que se motivam, elas hoje se enxergam como investidores e não como compradores. Então, eu acho que vocês estão fazendo corretíssimo. Eu acho que o futuro desse mercado ele está na mão dos consumidores individuais, as grandes empresas, os grandes fundos, eles têm uma fatia do mercado, mas esse hiato que foi transformado porque não quer mais adquirir e quer usar, ele vem sendo preenchido por esse pequeno investidor, por essa pessoa que acredita na solidez do mercado imobiliário, obviamente, mas também na possibilidade de rentabilidade daquela unidade, e não para a compra do uso próprio. Essa mudança de mercado ela vem transformando uma grande parcela da população que não se julgava capaz de investir no setor imobiliário, porque ele não tinha o dinheiro para fazer a aquisição sozinho, né? Então, ele hoje, quando pode fazer parte de um grupo, isso traz para ele, acima de tudo, a possibilidade dele se enxergar como investidor. Isso é muito bom para o setor, porque ele acaba irrigando o setor com aquela pequena poupança, com aquele dinheiro do pequeno investidor, que acaba que ele tinha receio, o brasileiro ele tem medo de risco, né? O brasileiro não é tomador de risco como o americano e o europeu. Então, o que acontece? Ele deixa o dinheiro na poupança, ele não põe nem numa aplicação de melhor rentabilidade, porque ele olha aquilo ali como segurança. E depois da poupança, o imóvel, dentro das pesquisas que a gente tem feito nos últimos anos, sempre está à frente para o consumidor como algo que faz ele se sentir seguro, né? Mesmo que não seja, mesmo que ele sofra qualquer dificuldade como qualquer outro tipo de investimento, o imóvel traz essa sensação de segurança e, com isso, você atrai um público investidor maior, porque ele se sente tão seguro quanto o dinheiro ou embaixo do colchão ou na poupança. Então, eu estou totalmente de acordo, Ivo, com você sobre esse aspecto. Ligado à tecnologia também, né? Porque se você não tivesse os aplicativos de locação, essa taxa de locação, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente está na região do Itaim, ela não seria alta do jeito que ela está hoje, né? É verdade. Você vai ver a taxa de locação lá em Trancoso, onde eu estou falando, ela era uma taxa que era o que você falou antes, era durante o ano ela ficava fechado o imóvel. E só tinha os sazonais, né? Que era Carnaval, Ano Novo e verão, julho, né? E o verão. Mas agora você vai ver que com os aplicativos, essa taxa ela aumentou, e acho que eu não posso te falar o número que ela aumentou, mas deve ser mais de 100%. Porque o ano inteiro está ocupado. Se você vai buscar uma casa lá, você não consegue. Aqui no Itaim, no começo da pandemia, eu vim morar aqui, eu fiquei na rua uma semana, porque eu não conseguia achar um lugar para ficar. Então, é um mercado que ele foi modificado através da tecnologia também. É por isso que eu acho que hoje tudo é tecnologia.
toda a tecnologia embarcada muda o mercado e a gente traz uma nova experiência. E todo mundo quer viver experiência. É isso. Não, eu acho é isso mesmo. E acho que o Anderson falou muito da figura do investidor, né? Quando as taxas de juros estavam baixas, você tinha poucas oportunidades, né, para investimento. Aí o imóvel ganhou uma relevância maior, mas eu acho que o mercado de startups também começou a ter uma atenção, uma atratividade muito grande. Sim. Né? Você olha fundos de investimentos, né, como o Bossa, por exemplo. Bilhões, né, de investimentos. Só exatamente. E isso é válido também para o pequeno investidor, né? Experimenta. Entra num fundo desse, coloca um recurso pequeno, experimenta. Eu acho que é experimentação mesmo que a gente está falando. Hoje, com 10 mil reais, você consegue entrar num pool. Exatamente. E começa a ter uma experiência nova, uma vivência nova, uma alternativa de investimento. Tem risco, como o Anderson falou. O brasileiro é mais avesso, mas tem muita oportunidade. E, de repente, num fundo, né, que já é um fundo profissional, que faz essa avaliação, né, já tem um equilíbrio nesse investimento, não vai colocar todas as fichas numa empresa só, você começa a ter um retorno maior e vai gerar uma experiência nova. Isso é válido, né, para quem precisa captar recursos e é válido também para quem está querendo investir e buscar uma alternativa nova, né? É isso aí. Eu acho que, gente, nosso tempo está acabando. O Anderson poderia fazer as considerações dele e aí a gente finaliza. Primeiro, queria agradecer esse bate-papo espetacular com vocês aqui, bastante enriquecedor, que permitiu que a gente pudesse aí aprender mais um pouco sobre dois setores muito interessantes aí na indústria e no marketing. E colocar também que hoje, eu acho que essa mudança e todo esse processo que a gente está vivendo, né, da tecnologia nos trazendo muitos benefícios para vender, para a gente poder chegar aonde outrora não era possível, acho que tudo isso tem sido muito positivo, né? Lamentar, obviamente, pelas mais de 600 mil vidas perdidas durante esse período da Covid, uma coisa que machucou a todos nós, mas também enxergar e olhar para frente, né? Manter principalmente a confiança em si mesmo e saber que grande parte de tudo que acontece depende das nossas iniciativas e do nosso movimento para frente. Então, eu concluo esse painel aqui agradecendo mais uma vez a todos vocês e deixando uma mensagem de esperança, da gente acreditar que logo, logo as coisas vão, de uma forma ou de outra, chegar no seu lugar e a gente vai continuar sofrendo e passando pelas dificuldades e tendo os benefícios e os êxitos que é a vida do empreendedor, né? Por isso que somos todos êxitos. Muito obrigado, meus amigos. Somos todos êxitos. Gente, muito obrigado. Obrigado, Anderson. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar com você mais um ano e um prazer estar aqui no Instituto Êxito, no Summit. Espero que a gente faça aí o que foi isso. E quem sabe que no próximo ano estaremos juntos de novo. Também dando uma mensagem a gente que fez lançamento durante a pandemia, produtos para a pandemia, né? Claro que todos nós gostaríamos que essa pandemia não tivesse acontecido e quantas pessoas aí que faleceram ao longo desse processo. Acho que é sempre importante a família, os amigos são sempre a base de tudo, né? Que a gente constrói, seriedade, né? Credibilidade, confiança. Acho que são temas super relevantes e que constrói dá sustentação, né, para a empresa, para os profissionais, né? Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Agradeço a todos pela oportunidade e, quem sabe, a gente está junto aí no próximo ano também. Somos todos êxitos. Isso aí, gente. Vamos todo mundo se vacinar, hein? É isso aí. É isso aí. Um abraço para todos. Obrigado. Entenda que deficiência não é sinônimo de incapacidade e nem de ineficiência. Por isso, comece a desconstruir conceitos como ficar surpreso quando perceber que uma pessoa com deficiência intelectual passou numa faculdade ou tem um doutorado, se oferecer para ajudar
uma pessoa com deficiência e ficar ofendido quando ela disser que não precisa de ajuda, e romantizar essa questão da pessoa com deficiência dentro do mercado de trabalho, dentro das suas superações, porque todas as pessoas têm o direito de estar incluídas em sociedade, independente da sua condição.